ITCMD, como funciona? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vou responder para você algumas das principais dúvidas acerca desse imposto. Primeiro, é para a gente saber que estamos falando da mesma coisa, né? ITCMD, ITD e ITCD são a mesma pessoa, estamos falando absolutamente da mesma espécie tributária, a depender aí de em qual estado você está, né? ITD no Rio de Janeiro, ITCD em Minas Gerais, ITCMD, acredito eu, na maioria dos entes federativos espalhados pelo Brasil, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender do ITCMD temos dois fatos geradores, né? Por isso que, para mim, por exemplo, ITD é uma sigla incompleta, né? Porque você está eventualmente se referindo a só uma parte do imposto, mas isso é pouco importante. O que você precisa saber é que o ITCMD ele vai incidir nas transmissões gratuitas, tá? E nisso aqui você deve estar falando, transmissão gratuita? Só na doação? Não. A transmissão causa mortes é uma transmissão gratuita, não é verdade? Quando alguém morre e esse patrimônio ele é transmitido para uma outra pessoa, alguém pagou por essa transmissão causada pela morte? Não. Então estamos falando de uma transmissão gratuita, tá? Então temos dois fatos geradores. A própria morte, né, que na maioria das vezes o pessoal acaba lidando aí, né, conhecendo o ITCMD por causa da morte, por causa do procedimento de inventário, e temos a doação, tá? Imagino eu, né, a maioria dos colegas que estão chegando aqui para saber sobre o ITCMD devem estar buscando por causa da morte, então eu vou, claro, premiar alguma coisa da doação também, mas vou falar mais sobre a hipótese referente ao inventário, tá? Sobre a doação, e aqui, isso aqui é muito importante, né? Eu já vou citar essa informação, porque muitas vezes o colega está vindo justamente por ela. Quando essa doação será isenta? É importante você saber que tanto a isenção referente ao fato gerador doação, quanto ao fato gerador morte, todas elas são escolhidas por cada ente federativo, certo? Então temos realmente 26 legislações que falam sobre o ITCMD espalhadas pelo país, tá? Então, você está aí, por exemplo, em Minas Gerais. Eu quero doar tal, ou eu recebi tal coisa. Essa doação é isenta? Essa transmissão causa-mortes é isenta? Você vai precisar abrir a lei e olhar, tá? E eu não canso de repetir isso. Você que não é advogado, esteja acompanhada de um especialista, certo? De um especialista, alguém que entenda daquilo ali, porque lidar com inventários é algo muito específico, tem muitos detalhes. Então, quando você for contratar um profissional para te ajudar, tenha essa preocupação de ir atrás de um especialista. Então, vindo agora trazendo um pouco mais para o inventário, né? Como funciona o ITCMD no inventário? Eu preciso que você entenda o seguinte, e isso aqui vai mudar muito a forma de você encarar, vai mudar a forma de você achar as soluções nesse campo. O ITCMD, ele funciona separadamente do inventário. Separadamente. Aí muitos devem estar pensando, mas o pagamento acontece relacionado. O pagamento pode estar relacionado a um momento específico do inventário. E eu estou falando isso pelo seguinte, porque você tem, eu sempre dou esse exemplo, são caminhos, vias diferentes que eventualmente se encontram, certo? Você precisa encarar assim, porque muita gente, quando encara esses dois assuntos, ITCMD e inventários, como uma coisa só, acaba fazendo besteira, porque entra num procedimento de inventário e fala assim, não, em algum momento a gente vai ter que encarar o ITCMD. E muitas vezes esse é o procedimento incorreto, certo? Muitas vezes isso vai fazer com que o imposto fique mais caro, vai fazer com que o procedimento de inventário demore mais. Então eu preciso que você encare essas duas vias de forma separada. Dito isso, a gente tem, e aqui a gente, óbvio, né, eu vou dar uma passada geral no imposto, mas aqui você vai encontrar materiais, vídeos que eu falo, que eu aprofundo várias situações que eu vou trazer nesse vídeo aqui, que é, digamos, uma tomada geral sobre imposto. E essa correlação entre o imposto e o procedimento é uma delas. Por exemplo, no inventário extrajudicial,
Não existe lavratura da escritura sem o pagamento de todos os tributos relacionados àquela escritura. E nisso nós incluímos o ITCMD. Então você tem que realizar esse pagamento antes. No caso do inventário, no inventário judicial, hoje você tem, por exemplo, tema de repercussão geral lá no STJ, número 1074, que ele impõe que toda vez, vamos à prática, tá? Toda vez que o advogado chegar e falar assim, não, eu quero, lá de acordo com o CPC, que o juiz não aprecie questões tributárias aqui. O juiz ele é obrigado a suspender aquele processo e esperar o julgamento do tema. Na prática, você vai acabar por não pedir isso, né? Porque senão o seu processo ele vai ficar travado, tá? Então, basicamente, nós podemos dizer hoje, no Brasil, hoje, dia 21 de julho de 2022, né? A gente tem aí o restinho de eternidade para esperar a boa vontade do STJ julgar, tema 1074. Mas hoje você pode dizer que no Brasil não deve, olha a palavra que eu estou utilizando, não deve existir nenhum inventário finalizado sem o pagamento do imposto. E por que eu estou falando que não deve? Porque nós estamos num país muito grande, né? E como eu digo várias vezes, a lei ela é feita para o juiz eventualmente obedecer, né? Às vezes o juiz obedece, às vezes não, né? Fica por conta dele. E acontece da gente ver vários e vários inventários judiciais homologados, mesmo sem o pagamento do imposto. E aqui eu preciso te fazer um alerta, porque, primeiro, o juiz, nesse caso, ele não apreciou em regra a matéria tributária. Então, não significa que aquelas bases ali estão aprovadas, certo? E que você vai poder opor essa decisão ao fiscal. Pelo contrário, por exemplo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, Minas Gerais também, vários estados, Ceará, vão trazer um prazo vinculado a essa homologação. E aí, o juiz ele vai lá, faz a homologação da partilha, extingue o processo, a advogada acha que está legal assim, o tempo começa a passar, o prazo estoura e começa a incidir encargos. Então, eu sempre coloco, né, que o advogado ou a advogada é a peça mais importante do inventário, justamente por isso, certo? O fiscal ele não está lá para defender os interesses do seu cliente. O juiz ele não está lá para defender os interesses do seu cliente. E o pessoal do cartório também não está. Quem está para essa função é você, certo? Então você tem que ver quais são os procedimentos que estão acontecendo e se eles atendem realmente ao interesse do seu cliente ou não, tá? Porque muitas vezes a gente vê situações muito diferentes disso acontecendo, porque o advogado não conhece o procedimento e acha que, né, um erro ou um atropelar de procedimentos feito por uma autoridade ou outra vai acabar ajudando o seu cliente, quando muitas vezes acaba acontecendo justamente o contrário, tá? É interessante a gente falar também sobre a correlação, né, que eu coloco aqui do ITCMD com, vou dizer, o advogado, tá? A gente poderia dizer sobre como declarar o ITCMD, quem declara o ITCMD, mas eu vou colocar isso de uma outra maneira e já entregando um pouco da resposta, né? Correlação do ITCMD com o advogado. Como eu acabei de falar, quem está aí no âmbito do inventário para defender o interesse do cliente é o advogado. Então, e uma das formas pelas quais ele vai fazer isso é na declaração do ITCMD. Necessariamente o advogado que vai fazer a declaração do ITCMD? É claro que não. Muitas vezes a gente tem cartórios, né, em que o procedimento, né, você já tem pessoas lá dentro que entendem disso, eles fazem a declaração e facilitam tudo. E aí eu vou dizer para você bater o pé, arrumar confusão para você fazer a declaração? De forma alguma eu vou dizer isso, né? De forma alguma, só se eu estivesse doido. Só que você, como advogado, como advogada, deve verificar essa declaração do ITCMD para ver se ela está correta. Porque se amanhã tem um problema, né, com essas escrituras, igual eu já vi acontecendo, quem vai ser o maior prejudicado, com certeza absoluta, é o seu cliente. Certo? Quem vai ser o maior prejudicado, com certeza absoluta, é o seu cliente. Tá? Na hora que você tem um problema no cartório, que você tem diferenças de entendimento com a Secretaria da Fazenda, o cartório não estava aplicando, certo? O maior prejudicado é o seu cliente. Então, na hora da declaração de ITCMD, você pode até não realizar a declaração diretamente. Isso pode ser feito pelo tabelião, por exemplo, na verdade pelo pessoal do cartório, mas tenha certeza de que essa declaração está correta, tá?
E para você entender mais sobre esse trâmite específico, temos vários e vários vídeos aqui em que a gente fala sobre isenção, sobre forma de apurar a base de cálculo, né? Um sem número de informações, tá? Ainda não estamos chegando no final, tá? Ainda não estamos chegando no final, mas eu peço que você deixe aqui o seu like para a gente, é muito importante, tá? Para ranquear melhor o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Hoje, excepcionalmente, estamos liberando o vídeo na quinta-feira, devido a problemas técnicos, mas normalmente o nosso vídeo é liberado na quarta-feira às 8 horas, tá? Continuando. E aí, pessoal, uma outra situação que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Eu falei sobre a declaração de forma ampla, né? E com todas as peculiaridades que ela vai trazer. Agora eu quero falar da declaração no aspecto instrumental, tá? Que é, como é que essa declaração vai acontecer? Qual o meio, certo? E é muito difícil fazer a declaração. A maioria das vezes, se você abrir um aplicativo aí, um site muito pouco conhecido no seu celular, no seu computador, que se chama Google, e colocar declaração e TCMD, e colocar a sigla do seu estado, vai aparecer ou na primeira ocorrência ou nas primeiras ocorrências o link do sistema, certo? Porque na imensa maioria dos casos, hoje no nosso país, essa declaração é absolutamente online, totalmente online. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Ceará. Cada sistema vai ter suas peculiaridades, realmente, né? Essa dificuldade ela existe. Estamos diante de um imposto que ele é declarado perante 26 entes federativos. Então, cada um, né, exerce a sua competência, então temos diferenças significativas entre os estados, inclusive no que tange à forma de declarar. Não sei se você tem uma informação diferente da minha, eu peço que você deixe aqui no comentário para mim, mas ao que me consta, temos no Pará, é presencial ainda essa forma de declarar, e no Piauí também me parece que é presencial, tá? Se você tem uma informação diferente disso, comenta aqui. Jonathan, estou sabendo que no Pará agora está funcionando assim, estou sabendo tal. Ou então, se você conhece algum outro estado, aí, se no seu estado está funcionando presencialmente, comenta aqui para mim, para eu saber, tá? Mas, de qualquer maneira, a maioria das vezes vai ser online. E, independente de ser online ou não, você, em regra, vai precisar estar munido ou munida, de toda a documentação que é utilizada, digamos assim, normalmente no inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, tá? Então, só para que vocês entendam de forma resumida, o fiscal, ele está lá, basicamente, isso aqui é importante para você entender a lógica da declaração, tá? Ele está lá basicamente para conferir se aquela matéria tributária que você está declarando bate com o fato gerador da forma como ele está acontecendo. E aí aqui a gente chega na primeira pergunta. Como é que o fiscal vai saber disso? Como é que ele vai saber disso? Você vai precisar juntar uma documentação X que vai permitir com que o fiscal apure essa informação, tá? Então, o começo de tudo, primeiras declarações no inventário judicial, com a respectiva partilha, minuta de escritura pública, no caso extrajudicial, e todo o lastro de documentação que comprova os dados constantes dessas documentações. Deixo como dica que, aí no seu estado, como isso é uma espécie de processo administrativo, você vai encontrar uma norma em que está enumerado lá, que estão enumeradas as documentações que você tem que entregar, tá? Não entregue documentação de orelhada. Eu acho que isso comprova. Aí você toma notificação só porque foi no achismo em vez de achar essa norma aí, tá? É bem verdade que vários sistemas já travam o envio da declaração para apreciação caso você não junte a documentação correta, tá? Mas você ainda consegue, diante de vários sistemas, mandar para apreciação a documentação incompleta. O que vai acontecer? Seu processo vai entrar na fila, vai andar, você vai esperar. Na hora de passar por uma triagem inicial, muitas vezes nem analisado pelo fiscal, é levantado que está faltando uma determinada documentação, ocorre a notificação e volta para o final da fila. Tá? Então evite isso com o seu processo, evite voltar para o final da fila.
fique por dentro, né? Se informe efetivamente antes de entrar no processo administrativo, tá? Eu queria trazer também, nesse âmbito do sistema, que é só o advogado que vai fazer? Não necessariamente, tá? Mas temos matérias específicas envolvendo direito, envolvendo valoração, que não vou colocar advogado, mas vai exigir um profissional especializado naquele assunto, tá? Vejo contadores que fazem isso com competência, tá? Fazem bem feito, mas vai ficar aí, tá? Vai ficar entre o advogado e o contador. Ah, Jonatas, mas eu tô aqui, eu tô buscando informações e tal, e meu advogado, né, não está na velocidade que eu esperava. Se você está tendo problemas com o profissional que você contratou, eu aconselho que ou você converse com ele para chegar a um bom termo, ou você troque de profissional que está te apoiando, tá? Porque aqui é como, né, vou fazer uma comparação boba, né? Você foi no médico, o médico passou um remédio que não resolveu o seu problema. Aí você vai dar uma pesquisada e vai passar a tomar remédios por conta e tentar resolver sozinho. Qual a probabilidade disso dar certo? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que a gente não está lidando com o corpo, a gente está lidando com direitos. Então, muito cuidado, tá? Quando você não for um profissional habilitado a assumir essa frente, caso o sistema permite, tá? Que alguns sistemas eles acabam por exigir um cadastro prévio e aí isso acaba, né, eventualmente afastando essa possibilidade que eu acabei de colocar, tá? Por último, pessoal, eu coloco um alerta, certo? Um alerta, principalmente aos profissionais que trabalham nessa área, tá? Eu sou formado em Direito também, a formiguinha aqui. Eu sou formado em Direito também. Sei o que acontece na faculdade, o que não acontece. E sei como o advogado ele é forçado a iniciar profissionalmente. Muitas vezes o advogado ele é forçado a aprender enquanto trabalha. E eu faço um alerta para vocês de que, no caso dos inventários, nós temos uma área que ela não é só civil, ela é civil ao mesmo tempo, ela é civil e ao mesmo tempo tributária, tá? E quando estamos diante de legislação tributária, eu desaconselho que vocês aprendam enquanto a coisa está acontecendo, tá? Porque eu sempre faço essa comparação, né? O Estado, ele é um péssimo credor, né? Ele não é um credor assim, né, que negocia, um credor gente boa, ele é um péssimo credor. Ele, muitas vezes você nem sabe que está devendo a ele, e quando você só vai descobrir quando a dívida está grande. Porque ele não vai te avisar logo que você errar o pagamento, certo? Ele não vai te avisar logo, olha, isso aqui não. Vai avisar lá perto da decadência, 4 anos e meio de atraso, o seu cliente vai tomar um grande prejuízo, tá? Então, o meu conselho final em relação a essa matéria que a gente está falando, o TCMD como funciona, e o TCMD como matéria obviamente tributária, eu aconselho que vocês não se aventurem em matéria tributária, não só no ITCMD, não se aventurem em matéria tributária porque não vale a pena, tá? Eu sempre digo isso, eu trabalho vendo coisas acontecerem, tá? Então, muitas vezes dá certo, muitas vezes dá certo, né? A gente vê os nossos alunos aí, né? Às vezes começando de um jeito que não é exatamente o ideal e a coisa acaba acontecendo, o universo acaba favorecendo, mas muitas vezes dá errado, certo? O fiscal trabalha, né, operacionalizando coisas que dão errado. Então fica o meu alerta para você profissional e para você, eventualmente, que está aqui curiosa em busca de informações, na hora de você contratar um profissional, esteja atento sobre a especialização, sobre a experiência desse profissional nessa área, porque, infelizmente, a gente vê muita coisa dando errado porque muitos não têm acesso a esse tipo de informação, ou se tem, ignoram, e as coisas acabam por não dar tão certo assim, certo? Se você chegou até aqui, eu peço mais uma vez que você deixe o like pra gente, se inscreva. Na quarta-feira, como eu falei, às 8 horas, sempre teremos vídeos aqui ligados a ITCMD e a inventários também. Hoje estamos falando de ITCMD, mas muitas vezes falamos sobre temas relacionados ao inventário de forma geral. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui pra gente, comenta se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, né, qual foi a informação que você achou mais interessante. Eu convido você
para acompanhar a gente lá no Instagram, @modoadvogado, é o perfil onde eu converso diariamente com vocês. Os colegas mandam perguntas, a gente troca ideias sobre inventários e sobre TCMD todos os dias para que a gente aprenda cada vez mais sobre tudo, tá? Então é isso, um abraço e até a próxima oportunidade.